Paz seja convosco, irmão. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. E estamos mais uma vez aqui, continuando aquela série das igrejas do Apocalipse. O livro do Apocalipse ali é conhecido como o livro dos mistérios, e as igrejas traziam muitos mistérios até que veio as explicações e você veio a entender qual era a mensagem que, por intermédio dessas cartas, Jesus queria revelar aos seus servos, né? E aqui, irmãos, nós anteriormente falamos sobre a igreja de Pérgamo. Hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes. Na verdade foi Tiatira, né? Vamos lá para a ordem, olha aí, ó. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Estamos na quinta era da igreja. Então, para continuar aí, irmãos, você ciente, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, dos versos 1 a 6. Eu vou ler o primeiro verso e vou dar abertura para o nosso irmão saudar e já ir falando aí quais são as características geográficas da igreja que nós vamos falar. Então vamos lá, ler o primeiro verso? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Agora vamos aí dar abertura ao nosso amado irmão Carlos. Fique à vontade, irmão Carlos. Paz seja convosco, irmãos. Muito feliz novamente em dar continuidade a mais uma série dessa nossa série, da qual estamos dando sobre as cartas de Apocalipse, né? Amém. E o que é mais interessante, irmão, sobre essa cidade é que ela foi construída em cima de uma rocha. Ela tinha aproximadamente 300 a 500 metros de altura e tinha indústrias de lã, tinha várias outras características que a gente vamos abordar no decorrer do estudo, né? Ela foi construída por médio de 1100 antes de Cristo e foi uma cidade muito rica naquele tempo. E vamos já abordar alguns temas bem curiosos. Importante salientar, irmãos, escreva os detalhes que o irmão Carlos acabou de dizer. Ela era construída numa rocha, era alta demais, 300 a 500 metros, era rica, tinha lã, né, assim, construtora, e era rica demais, era a capital ali, né? Irmão Carlos, só para os irmãos se lembrarem de novo, onde era a cidade onde as igrejas estavam situadas? A cidade, irmãos, naquele tempo era na província da Ásia, né? Que era uma província romana que hoje faz parte da atual Turquia. E Amém. Quem tiver o desejo, né, de visitar essas igrejas, é só ir na Turquia, que lá a gente encontra muita história e muitos sítios arqueológicos das igrejas, né? Que está escrito em Atos dos Apóstolos e em outras cartas, né, dos apóstolos. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós entendemos que as igrejas, elas representam eras, porque não existe 7 igrejas, existe mais de 7 igrejas, e naquele tempo existiam várias igrejas. Só que igrejas em questão de localização, porque a igreja de Deus, ela não é contada por quantidade, porque ela é só uma. Igreja de Deus em Sardes, igreja de Deus em Tiatira, ou seja, é só uma igreja de Deus, só que localizada em cantos diferentes. Então, tendo por base o livro do Apocalipse ele simboliza coisas proféticas que querem ser reveladas aos servos, ali que João revelou através da revelação de Jesus Cristo. Tendo por base que as igrejas elas são eras, ou seja, são tempos, mostrando que a igreja de Deus passaria em cada época, em cada era, faço a pergunta novamente ao nosso irmão Carlos. Qual é a era da igreja de Sardes? Amém. Alguns estudiosos, né, falam que a era se inicia em 1500, 1517, a partir do início ali da Reforma Protestante, Amém. até 1700, 1800, né? Que abrange entre a Reforma Protestante e alguns séculos posteriores. Amém. Então vemos aí, irmãos, que a era da igreja em Sardes
é nesse período que nosso irmão Carlos citou, e que uma das principais coisas que estavam acontecendo no mundo religioso naquele tempo era as reformas protestantes. Então vamos aqui, irmãos, agora interpretar verso a verso, diante dessas afirmações a qual nós apresentamos. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Esses anjos aqui, irmãos, nós explicamos que são aqueles que cuidam da igreja, porque estão recebendo carta para cuidar da igreja. E aqui, irmãos, estudiosos da Igreja de Deus, também outras pessoas dizem que é pastor Miguel Servet, o anjo dessa igreja aqui, que não está situado em Sardes, mas é porque era o pastor da era, que abrangia ali aquele tempo, né? Continuando. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Irmãos, os 7 Espíritos, né, é o que Jesus Cristo tem intrínseco às características que Deus deu a ele, que está escrito onde, o nosso irmão amado Carlos? Não precisa até só citar mesmo, né? Se os irmãos quiserem conferir, está registrado em Isaías capítulo 11, no versículo 12, que fala do total as características, né, do dom do Espírito Santo, né? Amém. Se os irmãos quiserem acompanhar, é bem interessante, porque uma coisa é um elo, né? Casa, realmente né? é o que as pessoas que na teologia fala de concordância, né? Amém. Então, irmãos, 7 espíritos, bem explicado. Agora as 7 estrelas são os 7 anjos, né, que são os 7 pastores. Conheço as tuas obras e que tem nomes de vives e estás mortos. Então, irmãos, a principal característica que é mostrada na igreja de Deus em Sardes é que ela tinha nome que vivia, mas estava morta. Então, esta era da igreja demonstra que na aparência exterior era uma coisa, mas interiormente era outra, né? Agora vamos continuar aqui na leitura. Daqui a pouco eu peço para o irmão Carlos explicar mais um pouco sobre esse contexto aqui. Verso 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha aí, irmãos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, irmãos, esse aqui eu acredito que são os 2 bastante importantes versos, que é para nós aprendermos o que foi que a igreja de Sardes sofreu, para nós nos corrigirmos se estivermos passando pela mesma coisa que passaram os nossos irmãos da quinta era. Irmão Carlos, o que tem nomes de que vives e estás morto? Primeiramente, irmão, eu queria que você explicasse para os irmãos o que foi a reforma protestante, que foi nessa era. Nessa época surgiu, como nós sabemos, através de Martinho Lutero, ele se rebelou, né? Entre aspas, contra a Igreja Católica, formando ali ele escreveu ali, né, uma carta, né, e colocou na porta da igreja, né? Mas nós sabemos que aquela reforma foi uma reforma da Igreja Católica e não da Igreja de Deus, porque nós sabemos que a Igreja de Deus ela continuou viva, até porque a Inquisição protestante, a gente estudando a história, a gente vê que ela fez a mesma coisa que a Igreja Católica, né? Na Inquisição, a Inquisição protestante fez a mesma matança, mesma perseguição que a Inquisição Católica fez. Amém. Eu quero aqui, irmão, só confirmar o que você disse. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que esse verso quer dizer? Que enquanto Jesus vive com a igreja nunca morre. E o que a igreja nunca morre? Ou seja, os seus preceitos bíblicos, a sua verdade nunca morreu. Então, a igreja ela nunca passou por reforma porque a sua verdade nunca morreu.
Na verdade, o que passou por reforma foi outra coisa, porque a igreja de Deus estava no deserto, irmãos, e teve a sua lei, os seus estatutos, preceitos e ordenanças guardados por Deus. E agora, continuando, irmão Carlos, por que a igreja tinha o nome de que vive e estava morto? O que foi que aconteceu nesta era aí, né? O que significa isso, irmão? Está vivo, mas na verdade está morto. Era uma situação, irmão, espiritual, né? Nós podemos entender assim. Porque eles tinham um nome de que está vivo. Ou seja, eles, no período ali que aconteceu, né? Esse eventual acontecimento, eles estavam como se fosse uma aparência de que estava vivo, mas espiritualmente eles estavam mortos, né? Ou seja, como a gente conhece hoje como zumbi, né? Verdade. Zumbi dentro da congregação. É um nome técnico aí, né? Irmãos, o que aconteceu aqui? Por meio da reforma protestante, nós sabemos que antes dela acontecer, os nossos irmãos eles estavam sendo perseguidos e oprimidos. A partir do momento em que houve o protesto, né, contra a Igreja Católica, houve ali um esfriamento dos calores da Igreja de Deus. Por quê? Porque por meio da reforma foi apaziguado. Então a igreja que outrora estava sendo perseguida, ela ficou mais calma, ficou aquele momento acalorado foi se apaziguando. Então eles ali estavam passando por um momento de segurança. Só que a igreja de Sardes, literalmente, nós vemos que ela foi construída em 300 metros de altura, e a história da cidade de Sardes, literalmente falando, era essa, que eles, por acharem que estava alto demais, eles se tinham autoconfiança, e se esqueciam que poderia vir o ladrão e roubar a qualquer instante. Então, por eles estarem altos, eles se autoconfiavam, ninguém vai nos roubar. Da mesma forma, a igreja de Deus, na quinta era, passou por esse momento. A reforma protestante está aí, nós estamos apaziguados, agora tudo vai se resolver, não vamos mais ser perseguidos, e essa reforma vai enviar a verdade para as outras pessoas. Então, eles se autoconfiaram e entraram numa mornidão espiritual, ou seja, aquele momento bom passava um aspecto, estou vivo, mas na verdade estava morto. Por quê? Porque a reforma protestante, irmãos, ela não reformou tudo, reformou uma parte e a outra parte ali ainda continua sendo a católica, porque é a mesma coisa. Irmão Carlos, qual era as coisas da reforma protestante que nós podemos citar, que é antibíblica ainda, né, que eles não conseguiram ir reformar? Uma das tais, né, a mais conhecida é a Trindade, né? Infelizmente. Como fosse o triteísmo disfarçado, né? A imortalidade da alma. Verdade. Muitos creem também que após a morte vão para o céu e outros vão para o inferno. Olha aí, irmãos. E eles creem também em relação às promessas, né? Que a terra vai ser destruída totalmente e que não vai haver mais habitantes, e entre outras doutrinas que não condiz com o que a Bíblia ensina, né? E o domingo, irmão? Outro, né? Que é importante, né? Em relação ao domingo, né? Como tá bem explícito pela profecia de Daniel, né? E trocaram as leis, né? Então, irmãos, e uma dessas trocas da lei foi o sábado, que é o dia do Senhor, o quarto mandamento, que hoje as pessoas comemoram um domingo, né? Então, irmãos, vemos aí. Olha aí, ó, a autoconfiança, mas dentro do bojo doutrinário da reforma protestante, veio essas barbaridades aí, ou seja, continuaram, ou seja, não deixou de ser a igreja católica. Porque a igreja de Deus, ela nunca teve esses princípios desde quando Jesus edificou até os dias de hoje. Então, amados irmãos, o que foi isso? Vários irmãos da igreja de Deus conheceram a reforma protestante, ficaram autoconfiantes,
levava o nome que estava vivo, mas caiu na mornidão espiritual e entrou na apostasia. Então, a era de Sardes significa essa apostasia dos irmãos por acompanharem a autoconfiança da reforma protestante, né? Então, vamos continuar aí, irmãos. Olha aí o verso 3, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, o que foi que tu recebeu e ouviu? Foi a Trindade? Foi o batismo em nome da Trindade? Foi a morada no céu? Foi o domingo? Não foi isso que tu recebeste? Guarda o que tu recebestes e não o que o povo colocou, né? E arrepende-te. E se não vigiares, ou seja, da mesma forma que a cidade estava se esquecendo de vigiar, assim era a situação espiritual de Sardes. As pessoas estavam sem vigia. Virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Irmão Carlos, para os irmãos se situarem, essa vinda de ladrão aqui, Jesus ele vai pegar a hora que ninguém sabe, ou seja, pode ser a qualquer momento, é isso que significa? Ou Jesus vem como ladrão significa outra coisa? Amém. Esse versículo, irmão, a gente podemos conjecturar, né, entre três análises bem interessantes. Esse lembra-te, né, é no sentido que a igreja deveria lembrar das lembranças, deveriam lembrar dos acontecimentos que ocorreram do início, as bênçãos, as maravilhas, e em relação a vir sem demora, né, o ladrão, né, algumas pessoas aí pensam que Jesus vai vir como um ladrão, vai colocar uma touca, qualquer instante. como se fosse um ladrão mesmo, mas vamos ser bem sinceros, né, irmãos? Jesus de maneira nenhuma viria a afligir ninguém dessa maneira, né? E essa vinda como um ladrão é realmente o primeiro em relação à igreja e o segundo é a vinda de Jesus. Não secretamente, como é pregado aí nas denominações, mas Jesus veio com poder e grande glória, onde todas as pessoas irão ver, porque todo olho verá. Essa vinda como ladrão, irmãos, espiritualmente, ela não significa que Jesus virá de qualquer instante. Significa que Jesus virá em que as pessoas que não estão preparadas receberão Jesus como se fosse um ladrão. Por quê? Porque aquele que não se prepara, o ladrão pega despercebido. Mas aquele que se prepara já não tem muito segredo, mas está preparado. Então ele queria dizer assim, que aquele que não se prepara, eu o pegarei como ladrão, mas aquele que se prepara, não. Vinde medido de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, é nesse sentido, e não que é em qualquer instante. Não é assim. O que é mais interessante também é que a gente deve lembrar em relação ao que o nosso mestre falou no tempo de Noé. Isso. Quem foi que foi pegado de surpresa como um ladrão naquela época? Isso. Agora você falou aí, pegou bem no verso. Foi os justos? Não, né? Nós sabemos que foi o ímpio, né? Foi pego de surpresa. Ele foi pego de surpresa, porque Noé, ele já estava preparado. Amém. Agora vamos continuar, irmãos. Ó, verso 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ô, irmão Carlos, comente um pouco, irmão, sobre esses versos aqui, essas vestes brancas aí. É porque naquele tempo existia uma indústria de tecidos coloridos, onde Jesus ele quer dar um destaque melhor em relação às coisas do mundo, né? E ele dá um destaque em relação às vestiduras brancas. E outra coisa bem interessante também em relação ao nome que será arriscado, né? Caso a igreja não entre em conformidade com a palavra de Deus. Isso. Naquele tempo,
também existia uma cultura do povo romano em que existiria, eles riscariam mesmo o nome dos registros do nome de uma pessoa, né? E nós podemos entender hoje que aquele que não está de inconformidade com a palavra de Deus, ele pode sim perder a salvação. Amém. Olha, irmãos, Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, as vestimentas na Bíblia, em questão profética, ela quer dizer a sua vida, como é que ela é. As suas obras, as suas justiças diante de Deus são caracterizadas pelas vestes brancas, simbolicamente, né? Então, amados irmãos, tendo em vista esses 3 versos, eles não são muito difíceis de explicar. Em todas as eras tiveram pessoas que guardaram a verdadeira fé, porque como Jesus disse, que a igreja nunca morreria. Então esses poucos que sobraram na era de Sardes foram aqueles que guardaram a fé, e por guardarem a fé, não contaminaram as suas obras, ou seja, não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco, porque eles são dignos. O que é isso? Vão herdar as promessas advindas dos altos céus. Então, amados irmãos, visto que foi explicado, só tenho a dizer o conselho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como bem foi explicado pelo irmão Carlos, em uma igreja aí, que dizia o mesmo verso, ele explicou o que significa isso aqui, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão Carlos, considerações finais, conclusão aí do nosso vídeo. Amém, né, irmãos? E é bem interessante, irmão, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, né? E é como uma faca de 2 gumes. Se você está fazendo o que é correto e justo diante do Senhor, as bênçãos descritas neste livro irão acontecer. Caso não, as bênçãos, infelizmente, não irá acontecer. E o que é mais interessante, irmãos, porque a cada dia nós vemos se cumprir as palavras que está descritas neste livro. E se os irmãos gostarem, estiverem gostando, né, dessa série, que os irmãos compartilhem, comentem se tiver alguma dúvida e nos acompanhem, né, nas redes sociais e através do YouTube também, né? Não se esqueça de se inscrever, irmão. Amém. Amém. Então, dados os devidos recados, paz seja contigo, e se tiver mais de uma pessoa aí, paz seja convosco, e até o próximo vídeo. Amém.